Se você é empresário, se você tem uma equipe de vendas e se você assiste meus vídeos, você já deve ter tido vontade de fazer essas perguntas. Eu já recebi muitas vezes. E, cara, essa semana eu recebi várias vezes. Aí decidi gravar esse vídeo. Perguntas tipo: ô doutor Vendas, eu tenho uma equipe. Eu sou empresário, abri minha empresa, contratei, tem 10 vendedores na minha equipe. Sabe, o meu produto é bom, o meu serviço é bom, mas a minha equipe vende pouco. Sabe, eu preciso ter umas técnicas, umas estratégias para aumentar as vendas. Preciso ter um script. É muito comum, ou então tem gente que fala: doutor Vendas, me ajuda. Eu tenho uma equipe de vendas, tenho 15, 20 vendedores. E o meu problema é que a minha equipe é ruim de fechamento. Eles vendem muito bem, mas o fechamento deles está ruim. Então é muito normal os empresários e empresárias acreditarem que o problema é que está faltando script ou que o fechamento é ruim. Ou então tem outra que é assim: mas doutor Vendas, me ajuda. Eu acho que a gente tem clientes ruins, estamos gerando leads ruins. Por isso o cliente não compra, minha equipe é boa. E normalmente quando eu ouço, recebo essas perguntas que vêm por todos os lados, redes sociais, WhatsApp, por e-mail, as pessoas me encontram na rua e me perguntam, eu falo que na maioria das vezes o problema não é o script. Na maioria das vezes o problema não é o fechamento, ou na maioria das vezes o problema não é a qualidade dos leads, não é o cliente ruim que liga para a sua empresa, que entra na sua empresa. Aí pergunto: Sérgio, mas qual é o problema, Então, se o problema não é esse, cadê o problema? Eu costumo dizer que quando eu vou fazer uma consultoria nas empresas, eu viajo o Brasil todo fazendo consultoria, eu vou para dentro de uma empresa, eu analiso a empresa, eu faço um diagnóstico. Normalmente, eu descubro aonde está o problema. É uma coisa interessante. 80% dos empresários não sabem onde está o problema da empresa deles. É porque você já ouviu aquela abordagem que fala que se pegar todo o conhecimento do mundo, cerca de 1% a pessoa sabe que sabe. Por exemplo, eu sei que sei ajudar as empresas a aumentarem suas vendas. Eu sei que sei criar um script de vendas de alta conversão. Eu sei que sei recrutar uma equipe, treinar uma equipe para vender muito. Beleza. 1% do conhecimento eu sei que sei. 2% do conhecimento eu sei que não sei. Eu sei que não sei falar alemão. Eu sei que não sei entrar em alto mar e nadar lá em águas, um mar mais bravo. Eu sei que não sei pegar onda, surfar. Eu sei que não sei. E 97% do conhecimento do mundo eu não sei que não sei. Então as coisas que eu desconheço, eu nem sei que existe. É como se fosse um ponto cego. Então muitas vezes eu vou fazer consultoria numa empresa, quando eu chego, muitas vezes a solução está dentro da própria empresa e o empresário não sabe, porque ele ele não vê porque ele não sabe que existe. É como se ele estivesse procurando um pote de dinheiro, Ele está procurando, assim, tem esse negócio aqui na minha frente, estou eu procurando um pote de dinheiro, esse negócio está me atrapalhando, joga isso fora. E às vezes aquele é o pote de dinheiro. Por que eu estou falando isso? 80% dos empresários, quando entram em contato com a gente, eles acreditam que o problema da empresa é um, mas o problema é outro. Porque se a pessoa não sabe onde procurar, ela não reconhece o problema. E aqui eu comecei falando de 3 perguntas que eu ouço muitas vezes. Eu vou dividir com você aqui quais são os principais pontos para você aumentar os resultados da sua empresa. Para você fazer a sua equipe de vendas vender muito, eu digo que existem 5 grandes pilares. Ok? Aí você vai falar: Sérgio, mas qual desses pilares é o que mais está atravancando a minha empresa? Eu não sei, a gente tem 2 caminhos.
Caminho número 1 é a consultoria empresarial. Quando eu vou fazer uma consultoria empresarial, eu faço um diagnóstico, eu analiso a empresa, converso com o empresário, com os sócios, com a liderança, com a equipe, e aí, claro que eu sei onde procurar a maior parte dos problemas, eu vou lá, eu encontro, e geralmente eu encontro vários problemas. Porém, eu não crio soluções para todos os problemas encontrados, porque tem alguns problemas que são muito pequenininhos, não vale nem a pena. Toda empresa tem problema, até a minha. Só que eu procuro corrigir os problemas que geram impacto, que atrapalham o crescimento da empresa ou que fazem a empresa perder oportunidades. Então, ao analisar os 5 pilares que eu falo sempre, eu procuro entender qual deles que, se a gente consertar rapidamente, vai gerar mais crescimento de vendas. Então não precisa consertar tudo. Tem que ver aonde estão concentrados os maiores problemas que estão atrapalhando o crescimento de vendas da empresa ou onde estão as oportunidades que estão sendo perdidas. Beleza? Então vamos lá. E aí, Sérgio, eu não tenho grana para contratar uma consultoria. Bem, eu vou citar aqui os 5 principais pilares que eu acredito e nas minhas mentorias em grupo, mentorias individuais, ou na imersão, tem uma imersão presencial chamada Empresa Máquina de Vendas, eu abordo esses 5 pilares e no final eu explico em detalhes os 5 pilares e aí ensino os empresários participantes a diagnosticarem qual dos pilares. Geralmente os 5 pilares precisam ser abordados nas empresas deles, mas qual dos 5 pilares que, se fizer uma ação, se botar muito foco, muita energia, e esse pilar for melhorado, né, ter mais produtividade, faz crescer o faturamento, as vendas e o faturamento da empresa. E com o dinheiro da empresa, a gente consegue investir e resolver os outros problemas. Então, geralmente, é 1 tiro ou 2 no máximo. Se você acertar, você coloca em prática, o resultado aumenta muito rápido. Então, eu vou te mostrar aqui. Eu vou te falar, né? O primeiro grande pilar, eu chamo de cultura organizacional. O que é cultura organizacional? Cultura organizacional é a cultura dentro de uma empresa. Cultura organizacional representa o que a equipe faz quando não tem ninguém olhando. O que é comum a equipe fazer. Ok? Quando você tem uma cultura bem definida e ela é compartilhada, nessa cultura existe um produto, né, uma solução chamada código de cultura. O que é código de cultura? Código de cultura representa o conjunto de valores da empresa. Então, quando a empresa tem um código de cultura bem feito, ela consegue definir, basear as suas principais decisões naquele código de cultura. É como se fosse um balizador, um norte, um objetivo, um princípio fundamental, um conjunto de princípios fundamentais. Então, através do código de cultura, você define a cultura organizacional, define quais são os valores da empresa que vão basear as principais decisões. Lá é possível definir qual o comportamento que a empresa espera da equipe. Então, quando a empresa não pode fazer isso sozinho, ela tem que fazer junto com a equipe. E aí você consegue construir e definir quais são os pilares, né, que vão fazer a empresa tomar as principais decisões, quais são os comportamentos que a empresa espera da equipe. Isso permite que a equipe guie as suas atitudes. Caramba, se eu fizer isso, está alinhado com o código de cultura da empresa? Ok? E isso faz despertar o sentimento de dono em toda a equipe, que você começa a compartilhar. A equipe passa a entender o que a empresa pensa, que tipo de habilidades, comportamentos precisa desenvolver para ser reconhecido pela equipe, pela empresa. Toda empresa tem um código de cultura, inclusive a sua. Se você que é empresário, empresária, se você construiu o código de cultura da forma certa, junto com a sua equipe e tal, você tem um código de cultura que representa realmente o que você como empresário espera. Porém, se você não fez isso, se você não
liderou a construção do código de cultura, entenda que existe um código de cultura na sua empresa. Só que é um código de cultura informal, que é uma coletânea de comportamento de toda a sua equipe, onde os colaboradores mais influentes influenciaram, e muitas vezes, se esse código de cultura não foi liderado por você, às vezes é uma cultura ruim. Existe uma coisa chamada conhecimento tácito. Conhecimento tácito é um conhecimento que é compartilhado entre as pessoas da equipe. Conhecimento tácito, eu vou corrigir. É um conhecimento que é compartilhado de boca a boca, não tem nada por escrito. Então você não sabe o que está rolando dentro da sua empresa. Se você não sabe o que está rolando dentro da sua empresa, você não sabe se você aprova. Você não sabe se é o comportamento correto. Então, quando a empresa assume a responsabilidade de construir o seu código de cultura, junto com a equipe passa a entender o que se espera dela, os empresários passam a entender como manifestarem, como tomarem decisões, que existe sempre um norte. Beleza? Além do código de cultura, o segundo pilar é formação de equipe. Muitas vezes, o que eu mais vejo, o empresário pergunta, cara, você contrataria todo mundo de novo? Ele, não contrataria. Tem alguém para demitir dentro da equipe? Tem para demitir. Então, você tem que falar, tem aquela frase também, né? É mais difícil desentortar o pepino depois que ele já está torto. Então, o ideal é você identificar que tipo de profissionais você busca para o perfil da sua empresa. Por exemplo, se você trabalha com produtos mais elegantes, a equipe tem que ter uma bagagem cultural maior. Se você trabalha com varejão, tem que ter uma equipe mais simples, que se conecta com o cliente ideal. Se você tem uma equipe no telefone, que trabalha internamente, no inside sales, uma venda, um call center, um telemarketing, um televendas. Se a sua equipe de vendas fica dentro da sua empresa, no telefone, tem um perfil de profissional com mais chance de dar certo. Se a sua equipe trabalha com venda de porta em porta, tem outro perfil de pessoa com chance de dar certo. Então você tem que focar e entender que existe jeito certo de você montar uma equipe. Então, pela número 2 é a formação da sua equipe. Você tem que saber como recrutar. Recrutar é atrair candidatos com o perfil mais adequado à vaga da sua empresa e muitos candidatos para você poder ter quem comparar. Quem compara escolhe geralmente os melhores. As melhores estratégias para selecionar. O que é selecionar? O que é fazer seleção? É escolher dentre os vários candidatos quem são os candidatos com mais chance de dar certo. Tem que saber como contratar e integrar. Eu vejo um monte de empresas prometer um monte de coisa no processo seletivo, aí quando o colaborador novo chega dentro da empresa todo motivado, não tem lugar para sentar, não tem telefone, não tem o que fazer, ele fica jogado num cantinho da empresa até alguém ter tempo de dar atenção a ele. Então, como é que você vai contratar? Vai ser CLT, vai ser PJ, vai ser representante comercial, vai ser autônomo? Qual vai ser o modelo que você vai utilizar? Qual o modelo mais produtivo para o teu modelo de negócio? Existem vários formatos, tem que ver o que... Claro, mesmo eu sempre sugiro que seja sempre dentro da lei, sempre atendendo à legislação trabalhista. Mas existem vários formatos. Dependendo do seu modelo de negócio, existe um formato, um modelo mais produtivo e mais lucrativo. Treinamento, quais treinamentos? Que tipo de treinamento? Treinar o quê? Como é que treina? É de boca? É por apostila? Põe na televisão? O que tem que ter um PowerPoint? Como treinar? Tem que ter atividade? Tem que ter teatrinho? Não tem? Qual a periodicidade de treinamento? Você tem que estar ligado nisso. E remuneração? Como é que é? Quanto de fixo? Paga fixo alto, fixo baixo? Qual o percentual de comissão? Tem bônus por meta batida? Quanto é que paga? Como é que compara o salário? Como é que saber se o salário está bom, está ruim? Então, tem estratégia disso. Então, para você criar e construir uma equipe que bate meta todos os meses, para transformar a sua empresa numa verdadeira máquina de venda, você tem que estar ligado. Pilar número 1, código de cultura. Pilar número 2, formação dessa equipe. E tem o pilar número 3, que são os processos comerciais. Eu falo sempre que eu nunca cobrei venda da minha equipe, porque venda é consequência. Venda é resultado.
é efeito. E a gente não pode cobrar consequência, resultado, efeito. A gente tem que cobrar a causa que gera o efeito. A gente tem que cobrar a causa que gera a consequência. Então, o seu processo de vendas tem que ser dividido em diversas etapas. Vou dar um exemplo, tem que ser, digamos, em 5 etapas. E você tem que criar um script para cada etapa, o que falar em cada etapa do seu processo de vendas, um indicador de performance para medir cada uma dessas etapas. E não importa se o modelo de vendas da sua empresa é venda por telefone, é venda de porta em porta, presencial, se é venda pela internet, se é híbrida, um pedaço é dentro da empresa, outro pedaço é na rua, um pedaço é por telefone, outro pedaço é presencialmente, não importa. Você precisa dividir o seu processo de vendas em diversas etapas. Cada etapa tem que ter um script de vendas diferente. Script é um roteiro, né? Um conjunto de frases, de pontos a serem abordados em cada uma das etapas e um indicador de performance para cada etapa. Com isso, você consegue medir toda a sua equipe em qual etapa está indo bem, qual etapa está indo mal. Porque toda empresa, toda equipe tem algumas coisas que são muito bem feitas, que são chamadas de boas práticas. Quando você define todas as etapas do seu processo de vendas, indicadores de performance, e você analisa toda a sua equipe em todas as etapas, você consegue perceber quais são as boas práticas que já são realizadas. Já você vê o vendedor Joãozinho. Nossa, o Joãozinho faz bem a etapa 2 e a etapa 5. Então você anota, presta atenção, identifica o que ele faz bem na etapa 2 e na etapa 5 e você anota, você observa. Aí você pega as ações feitas pelo Joãozinho na etapa 2 e etapa 5 e você treina todo mundo. Aí você vai pegar a vendedora Mariazinha, que ela faz bem a etapa 1. Aí você identifica, mapeia e treina todo mundo para fazer a etapa 1 igual a Mariazinha. Deu para entender? Você aproveita as boas práticas já existentes dentro da sua empresa. Então você identifica quais são as etapas do processo de vendas, um script para cada etapa, indicador para cada etapa, e você treina toda a sua equipe para executar cada etapa do jeito certo. E aí você fica gerenciando cada um dos indicadores, para você ver quem faz bem e quem faz mal. Isso permite você ajustar a produtividade de todos os colaboradores. E aí você precisa, claro, existe um conjunto de ferramentas, de softwares, que hoje tem um investimento muito baixo comparado com o que ele gera de lucratividade para você. Você tem que ter um CRM. CRM é uma sigla para um software de gestão de relacionamento da sua equipe com os potenciais clientes. Tudo é anotado lá. Você tem todo o histórico da negociação, você consegue saber que etapa cada cliente está, quanto cada vendedor tem de negociação na rua, quanto você tem de negociação no total da sua equipe, quem liga mais, quem aborda menos, quem está sendo mais lucrativo, quem tem as melhores taxas de conversão. E com essas informações você consegue fazer uma gestão produtiva da sua equipe. A maior parte dos empresários não sabe nada disso, só sabe que entraram 10 clientes e que 2 compraram, mas quem é mais produtivo, como corrigir a pessoa, não sabe. E é como se tivesse um cego no meio do tiroteio. É por isso que provavelmente a sua empresa está vendendo menos do que poderia. Você não está tendo esses elementos necessários para gerenciar a sua equipe. Se a sua equipe trabalha no telefone, existem hoje ferramentas, softwares, que você faz a gravação das ligações telefônicas. Aí você sabe quantas ligações cada vendedor fez, qual a duração média de cada ligação. E você consegue ouvir essas ligações. São ferramentas de call center que hoje são disponíveis para qualquer empresa utilizar. São acessíveis financeiramente. E aí você, lembra, criou etapas do processo de venda, scripts de vendas, treinou. Põe a galera para ligar e depois você pode tirar um período do dia, você ou o gerente, o líder da equipe de vendas, ir lá ouvir e ter certeza se a equipe está fazendo da forma certa. Geralmente eu consigo identificar se o vendedor está fazendo da forma certa, eu vou lá no CRM, vejo se ele está preenchendo o CRM corretamente do jeito que a gente treinou, vou lá assistir a ligação telefônica ou se as reuniões são em vídeo,
em reuniões em vídeo, reuniões online, né, ao vivo, em vídeo, é possível você assistir lá a gravação. O WhatsApp, gente, o WhatsApp é uma das melhores ferramentas de comunicação que existe hoje. Todo mundo utiliza o WhatsApp, mas é uma das piores de vendas, porque não dá para ter uma conversa contínua com o cliente. É uma conversa intermitente, você manda uma mensagem, manda um áudio, o cliente vai fazer outra coisa, ele responde se ele quiser, ele responde várias pessoas ao mesmo tempo, não cria conexão, não cria rapport. Você tem dificuldade para entender quais são as razões de compra do cliente, qual o problema que o cliente quer resolver. Isso é muito ruim. Você não consegue fazer uma apresentação de vendas com começo, meio e fim. E muita gente se esconde através do WhatsApp. Fica só mandando áudio, fica só mandando figurinha, mandando tabelinha de preço e prospecto, spam. Isso não funciona. Se o teu modelo de vendas está baseado nisso, você está rasgando dinheiro, está dando mole. Você tem que aprender a fazer da forma certa. E aí você tem que aprender a treinar a sua equipe a fazer da forma certa. Entendeu? O quarto pilar para você ter uma equipe que bate meta todos os meses é fazer a gestão das pessoas da equipe. Definir meta. Tem gente que pensa, vou definir meta. A meta é tanto. Chuta qualquer meta e depois entra em contato com o Sérgio. Eu vi um vídeo seu nas redes sociais que você falava que tinha que definir meta. Eu defini meta e a equipe não bateu. Falei, cara, mas quais foram os critérios que você utilizou para definir a meta da sua empresa? Primeiro, tem que ter meta. E segundo, tem que ter critérios. Sem critérios não adianta nada. E você tem que vender as metas para a sua equipe. O certo é criar uma campanha de incentivo às vendas, onde você apresenta as metas, apresenta todas as estratégias, apresenta a premiação. Aí você tem que ter uma reunião de lançamento dessa campanha de incentivo. Tem que ter reunião mensal com a sua equipe. Mas a reunião tem que saber o que fazer. Primeiro você fala do mês que passou, se foi bom, se foi ruim. Tem um conjunto de coisas a ser faladas. Depois você fala do que vai, qual a meta do mês seguinte, o que é que vai acontecer, quais são as ações, quais são as premiações, ok? Tem que ter reunião semanal, que é reunião de ponto de checagem, reunião geral, tem que ter reunião individual com quem está bem, com quem está mal. Quem está bem para motivar e ir mais além, quem está mal para fazer a pessoa refletir, entender onde está errando, para a pessoa entender, se comprometer a fazer certo, sair motivada para fazer da forma certa. Um grande problema que a maior parte das empresas não tem é alinhamento de expectativa. A maior parte dos colaboradores não sabe de fato como a empresa vai medi-lo. Se o colaborador não sabe como vai ser medido, ele acaba não fazendo da forma certa como a empresa gostaria, ele fica perdido. Aí não tem alinhamento de expectativa, ele não sabe como fazer, faz do jeito que acha que está certo e não tem feedback para saber se está indo bem ou está indo mal. Então é importante você ter estratégias de gestão de equipe para você estar sempre, constantemente, semanalmente alinhando a sua equipe para que todos saibam o que tem que ser feito e dessa forma possam ter a maior produtividade possível. Além disso, atração, quinto pilar. Atração e conversão de cliente. Não adianta nada você ter uma boa cultura organizacional, não adianta nada você formou uma equipe da forma correta, você gerencia processos e gerencia pessoas, se você não está atraindo e não está convertendo clientes. Então, primeiro eu sempre falo que você tem que entender quem é o cliente ideal, mais lucrativo e com mais chance de compra. Quando você entende quem é o cliente ideal, mais lucrativo, com mais chance de compra, você aprende a atrair mais clientes. Você aprende a atrair existem estratégias para você atrair clientes mais lucrativos em grande quantidade. E se você fizer da forma certa, com o menor investimento possível. E aí você vai aprender a fazer a sua equipe, né, fazer uma apresentação de vendas de alta conversão. Que além de ser uma apresentação de vendas, um script, etapas do processo de vendas de alta conversão, você tem que focar em vender muito e aumentar o ticket médio, que o ticket médio é produtos ou serviços mais completos, aumentar o mix de produtos ou de serviços, aumentar o mix de produtos ou serviços adicionais,
como estratégias para vender para os clientes atuais, para eles comprarem em mais quantidade e com mais frequência e para indicarem mais outros clientes para vocês. Então, se a sua empresa, a gestão da sua equipe não está focada nesses 5 pilares, você está deixando dinheiro na mesa. Você está rasgando dinheiro. É claro que a gente tem que trabalhar muito, mas não é só trabalhar muito. Só isso não resolve. Ok? Então, por que eu comecei, né? Estou contando isso. Essa é uma resposta para os empresários que me procuram. Sérgio, a minha equipe precisa de um script. Ok, mas não é só um bom script não resolve se foi contratado errado, se o ambiente da empresa é tóxico, não é produtivo, se não existem processos comerciais, se a gestão de pessoas é mal feita. Não adianta ter um script de vendas bom, que a sua empresa não vai vender muito. Quando a pessoa fala, Sérgio, minha equipe está com problema no fechamento. Não é no fechamento. Muitas vezes está com problema em tudo, mas não dá erradamente. A sua equipe não dá a oportunidade do cliente dizer se está gostando, se não dá. O cliente só se manifesta no final da apresentação de venda e fala que não quer. Então, geralmente o problema não é no fechamento de venda, é em tudo. Mas o cliente só diz quando é feito um fechamento para ele. Ele diz que não quer comprar. Entendeu? E da mesma forma, quando o processo de venda está ruim, quando a equipe está desmotivada, vários fatores, e aí a taxa de conversão está baixa, muitos empresários falam, Sérgio, mas o problema é o lead ruim. Os clientes são ruins, os clientes não querem comprar, os clientes estão dizendo que estão sem dinheiro. E muitas vezes o problema não é esse. O problema está nos 5 pilares. Então, cabe a você avaliar qual desses pilares você acredita que mais estão atrapalhando o crescimento das vendas da sua empresa e fazer uma ação específica para corrigir. Esses 5 pilares são tão importantes que em todas as formas como eu ajudo as empresas, eu abordo esses 5 pilares. Se eu vou fazer uma consultoria empresarial individual para uma empresa, eu analiso dentro da empresa, dentre esses 5 pilares, qual um ou dois que, se nós atacarmos, vai aumentar muito as vendas da empresa. Ou na mentoria individual. Eu tenho uma mentoria individual, onde eu atendo presencialmente, se o empresário vem aqui no Rio de Janeiro, ou online, onde eu dentro da minha empresa, o empresário vem até a minha empresa, ou a gente faz online, faço o diagnóstico e crio um plano de ação. Eu acompanho durante 6 meses os empresários, tanto na mentoria individual, quanto na mentoria em grupo. Eu faço grupos de mentoria, de pequenos grupos, vários pequenos grupos, para que eu possa me dedicar completamente. Costumo dizer que a minha consultoria ou mentoria é mão na massa. Eu pego junto com o empresário e faço um plano de ação personalizado para ele colocar em prática. E eu tenho uma imersão presencial, chamada Imersão Empresa Máquina de Vendas, onde eu passo 2 dias com um grupo de empresários, onde eu ensino completamente 5 pilares. Então a diferença é a seguinte: na consultoria empresarial, eu faço para o empresário. Na mentoria, eu faço junto. E na imersão, é um treinamento para grupos pequenos também, eu digo como fazer. Entendeu? Então a abordagem, os 5 pilares são abordados em todas essas soluções. Só que de acordo com o programa que o empresário participa, eu direciono como fazer. Beleza? E eu vou fazer o seguinte: se faz sentido para você os pilares, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostaria de saber como ser ajudado, como ter a minha ajuda para fazer um diagnóstico, um plano de ação e dizer para você exatamente o que você tem que fazer. Nossa, eu tenho o cabelo bagunçado aqui. Se você quiser a minha ajuda para saber exatamente o que você tem que fazer, na descrição desse vídeo tem um texto lá, tem um link, aperta nesse link que você vai ser direcionado para uma página, um formulário, onde você vai responder algumas perguntas e minha equipe vai ligar para você, para te ajudar a entender, né, se realmente faz sim, qual dessas soluções
Se faz sentido você participar de algum dos nossos programas e qual dos nossos programas pode te ajudar mais. E o importante, como o meu foco é ajudar empresários a criarem e gerenciarem uma equipe de vendas que bate meta todos os meses, para transformar a sua equipe numa verdadeira máquina de vendas, esses programas foram criados para empresários que têm uma equipe que tem pelo menos 10 funcionários. Então, se você tiver 10 funcionários ou mais, esses programas fazem sentido para você. Beleza? Então, fica com Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, compartilha, deixa um comentário, ok? Fica sempre acompanhando a gente. Voltei a produzir conteúdo para ajudar você, empresário, a aumentar as vendas da sua equipe. E se você quer ter a minha ajuda, aqui na descrição do vídeo, vai lá, aperta no link, vai para o formulário, preenche algumas informações para a gente entender um pouquinho mais sobre o seu negócio e minha equipe vai ligar para você. Beleza? Um grande abraço, muitas vendas para você!